Tudo de bom para você, meu querido aprendente, meu pré-calouro. Salve, salve, rapaziada. Estamos de volta com mais uma aula aqui através do CPC. No CPC você se garante, é o nosso Revisa Enem, semana 3, resolução de itens. Lembrando a vocês que nós ainda teremos o Revisa Enem semana 4, ainda a gente já vai gravar para vocês aqui disponibilizar, tá bom? Podem ficar tranquilos que aqui você não perde nada. O nosso compromisso é que você obtenha bastante sucesso nessa reta final rumo ao Enem. Vem aí a nossa edição especial, né, do Enem on Fire number 3, e nós nos faremos presentes, fomos convidados, iremos lá abrilhantar o evento com o nosso conhecimento e com o nosso entusiasmo para deixar vocês, optantes de inglês, mais preparados ainda para essa reta final, né, do Enem que já se avizinha, tá bem? Vou ver se a gente produz ainda o vídeo da semana 4 ainda essa semana, tá? Que tá indo hoje dia 10, e aí vocês vão receber ainda no mais tardar ainda essa semana, já no ponto aí para vocês poderem fazer uso das mesmas. Então vamos lá, moçada, nós estamos revisando para o Enem, Revisa Enem aqui do CPC, uma ideia maravilhosa do nosso corpo pedagógico, tá? Então desenvolve ideias brilhantes com o nosso estudo voltado somente para a resolução de itens. Lembrando que a nossa disciplina, ela versa da competência de área 2, em que você vai conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais, que é o saber, e as habilidades, habilidade vocabulária, habilidade 5, que você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Habilidade informativa, na qual você vai utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. E a querida habilidade 7, na qual você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social, vendo aí a estrutura linguística do texto, os elementos que compõem o texto, a importância dele dentro do impacto no grupo social e também no processo comunicativo. Para o estudo da diversidade cultural e linguística, estudo do produto cultural, competência 2, habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural na língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então vem comigo, começando com a nossa questão número 1 do CPC Revisa Enem, semana 03. Lembrando que teremos a semana 04. Vamos providenciar aqui a gravação para vocês e deixar no ponto. Por falta de revisão de questões não será, tá bom? Ainda tem um material de apoio do Sistema SEV que vocês podem fazer, e qualquer dúvida que precisarem, estaremos sempre à disposição para ajudar. Esse é o nosso compromisso com o processo de aprovação de vocês, com a realização do sonho de vocês. Então nós temos aqui um texto, né, que é uma postagem sobre a China e uma questão de competência 2, habilidade 5. Por que é competência 2, habilidade 5? Porque eu estou associando a expressão skyscrapers com a temática do texto. A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, cuja ampla paisagem abrange pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios e mais de 14 mil quilômetros de litoral. Ao apresentar uma previsão sobre a China, o autor fez uso da palavra skyscrapers a fim de... Cara, se você soubesse o que era skyscrapers, essa questão era muito fácil, porque é assim que é feita a questão de competência 2, habilidade 5, associada ao vocabulário. Você sabe o vocabulário, você domina o vocabulário, então ele te ajuda na resolução quase que imediata desse tipo de questão. Os skyscrapers em inglês são os famosos arranha-céus, que são aqueles prédios gigantescos que mostram aí a grande verticalização das cidades, como estão presentes aqui nessa imagem, né? Isso reflete esse processo de que uma área ela é altamente urbanizada e que existe ali um boom econômico que acabou, de certa forma, compartilhando ou fazendo com que esse processo ele acontecesse, né? Beleza, então, sabendo a tradução fica mais fácil. Professor, se eu não soubesse a tradução, contexto. Se por acaso você encontrar uma questão desse modelo e que você não souber a tradução da palavra que foi dada, contexto é a melhor parceria, é a melhor situação para resolver.
Sendo assim, você vai encontrar aqui como alternativa correta a alternativa E, que é a que remete justamente a essa ideia de que está surgindo, né? Ou seja, está acontecendo nesse exato momento um movimento gradual e veloz de verticalização da paisagem urbana chinesa. Lembre-se que a minha resposta tem que ser dada de acordo com a palavra que foi aqui apresentada. E aqui mais condiz com o contexto é a alternativa E. Esse é o seu CPC Revisa Enem, um patrocínio do CPC. Aqui no CPC você se garante. Semana número 3, questão número 2 na tela. Losers visualize the penalties of the failure. Winners visualize the rewards of success. Grande citação, né? Os perdedores visualizam, né, as penalidades de seu fracasso. Os vencedores visualizam as recompensas do seu sucesso. E aí, o que você está visualizando agora? Né? O comentário das outras pessoas, olha lá, ele tentou e não conseguiu. Olha lá, ela fez de tudo e mais uma vez ela fracassou. Ou então você está se vendo vencendo, pintando ali o rostinho, colocando aqui no braço, né, o nome do curso, festejando com a galera, né? O que você está vendo aí? Você sentado, né? Você sentada lá no banco da universidade no ano que vem, no curso que você escolheu. E aí, que tipo de coisa que você está visualizando? Então aqui, uma citação remete à competência 2, habilidade 6, ó. Aproveitando-se de sua grande influência popular, o desportista estadunidense Kobe Bryant, ao parafrasear W.S. Gilbert, defende que, então vou utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, né? Então aqui é a cultura da mentoria que defende o mindset em inglês, que é justamente aquele processo vencedor, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, claramente você vai achar como alternativa correta a alternativa B, ou seja, a mentalidade vencedora está centrada nos louros da vitória e não nas consequências do insucesso. Basicamente, era uma interpretação nua e crua do que fora dito ali. Questão básica de competência 2, habilidade 6. Questão chegando para você agora é a questão número 3 da nossa semana 3 do CPC Revisa Enem. Aqui no CPC você se garante. E é para falar do movimento Slow Food. O enunciado diz o seguinte: o objetivo do movimento Slow Food é, né? Então, relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas e sua função social. Aqui, claramente, não é só informar sobre o movimento, mas o texto ele tem um objetivo que é apresentar a ideia do movimento em si. Por isso que é a competência 2, habilidade 7. Então, no caso do Slow Food, ele descreve uma espécie de movimento que foi criado, né, para se opor àquele modo ligeiro, aquele modo rápido de vida que acaba remetendo a gente ao consumo de fast food, porque a vida muito acelerada, ela nos obriga, de certa forma, a consumirmos esse tipo de produto, né? E aí, o que o movimento prega é justamente você aproveitar a vida, né, a longos tragos, voluptuosamente, como se a vida fosse terminar ali no crepúsculo, quando o dia fosse encerrar. Ou seja, envolve uma ênfase na produção local, né, e sazonal, e uma adesão a culturas regionais. Sua meta também inclui, né, um lobbying contra o uso de pesticidas e de medicamentos geneticamente modificados. Então, sendo assim, a alternativa correta vai ser a alternativa B, no qual vai se unir o interesse por alimentação e responsabilidade ambiental, como pode ser encontrado lá no final do texto. Essa é a questão número 3 do nosso Revisa Enem CPC, resolução de itens de revisão para o Enem. Chegando agora a questão de número 4 para você, fique de olho. You the people have the power to make this life free and beautiful. Na realidade, isso aqui é um GIF, né? Foi tirado de um site especializado na produção de cybercultura. E como a gente não tem o GIF se mexendo lá no papelzinho, eu também não resolvi colocar aqui no slide. Deixamos ele aqui, simples. Então a gente tem a imagem aqui do Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador.
E o enunciado é o seguinte: o termo cybercultura tem vários sentidos, mas se pode entender como uma forma sociocultural que advém de uma relação de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas surgidas na década de 70, graças à convergência das telecomunicações, como por exemplo a informática. Na proposta do cyberativista, então, estudo do produto cultural, amores. Competência 2, habilidade 8, a que você vai reconhecer a importância da produção cultural, né, feita dentro do ambiente de rede, e em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Vocês, o povo, têm o poder de tornar esta vida livre e encantadora e bela. Então, claramente aqui, a gente vai abordar a alternativa D como sendo correta. Existe uma exaltação à capacidade de se viver uma vida livre e bela, convocando através daquele vocativo nós, o povo, né, a nos unirmos em torno desse propósito, que é justamente viver essa vida livre e essa vida bela, já que a gente tem todos os requisitos disponíveis para este fim. Chegando agora na sua tela a questão número 5 da semana 3 do CPC Revisa Enem. Lembrando que aqui no CPC você se garante, vem aí a edição do Enem on Fire, né, reta final. Serão 2 encontros incríveis, um na semana, né, da parte aí de humanas e letras, humanas e linguagens, né, e a outra lá para que vocês possam estudar a parte de natureza e matemática, com a melhor equipe de professores do estado do Piauí, melhor organização. Temos lá o ponto de apoio dessa vez, nossa base vai ser o Sesc Cultural, ali próximo do Teresina Shopping, vai ser show. Estamos esperando vocês aí para que possam participar, tanto no presencial quanto no online. Vai ser bom demais, o importante é se engajar nessa reta final e não perder nenhuma dica, nenhuma resolução de absolutamente niente. Vamos para cima, galera! Ah, como eu tava com vontade de fazer essa questão aqui com vocês. Olha só esse outdoor. Beer Bessa with a hint of lime and salt. Né? Se habla chill? Se habla chill. Beer Bessa é a mistura de beer, que é em inglês, com a palavra cerveza em espanhol, mis amiguitos. E aí é uma cerveja da Miller, que é um fabricante, e ela faz aí uma cerveja com um sabor de limão e sal, né? Fazendo ali alusão ao drink que é bebido dessa forma, no Submarino, a Marguerita, entre outros. E ele mistura, né, o espanhol com o inglês, se habla chill, né? Se chama frio, né? Se chama legal, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma variante linguística show de bola. Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural na qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. A variante linguística presente no outdoor. Então aqui eu vou só identificar a variante. Então vou relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, função e uso social. Então vou só identificar o elemento que está lá no texto, competência 2, habilidade 7. Então claramente aqui nós temos o famoso espanglês, é o famoso espanglês. Corresponde ao espanglês presente nas regiões com ascendência hispânica nos Estados Unidos e regiões de fronteira com o México. Lembrando que o Spanglish surgiu com a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo, quando 2/3 dos territórios mexicanos foram vendidos para os Estados Unidos, né? E aí eles compraram não só as terras, mas também as pessoas que ali moravam, com a sua cultura, com também o seu idioma, e surgia assim o famoso Spanglish, que hoje é uma realidade como variante linguística consolidada, não só nos Estados Unidos, mas também no México e em algumas outras partes do mundo, como por exemplo na Venezuela, amiguitos. Então, vamos adelante. Então, vamos para frente, folks. Questão número 6 do semana 3 do CPC Revisa Enem. Lembrando que a gente ainda vai gravar o vídeo da semana 4. Aqui você não vai perder nada. Nós mandamos material para as 4 semanas. Vamos comentar com vocês as 4 semanas. Então, vai respondendo aí que ainda tem mais surpresinha para vocês até a reta final do Enem. Então, se gruda,
Cola aqui que é sucesso nas nossas dicas, que é pra gente ter muito sucesso. Madonna aqui, In This Life. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Competência 2, habilidade 8, amiguinhos. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Os versos que nos ajudariam a responder essa questão são esses aqui, ó. Nesta vida, sentada num banco de um parque, pensando sobre um amigo meu. Ele tinha apenas 23 anos de idade e foi-se, ou seja, e ele faleceu, ele partiu para esse plano, foi para uma outra vida antes que ele aproveitasse. Ou seja, isso veio sem avisar. Ele não queria ver que os seus amigos chorando por ele. Ele sabia que o dia, né, estava chegando, estava amanhecendo, né? Ou seja, e nem sequer eu tive a chance de dizer adeus. Então ela tá triste pela perda precoce de um amigo jovem. Então a alternativa A é a correta. Tristeza, sofrimento causado aí pela morte precoce de um amigo jovem. Alternativa A. Questão de competência 2, habilidade 8. Estudo do produto cultural chegando para você. Esse é o seu Revisa Enem. Semana 3, questão número 7, CPC Revisa Enem, resolução de itens para o Enem, aqui quase funcionando como uma aula invertida, vocês receberam esse material com antecedência, fizeram lá, resolveram as questões e o vídeo é gravado somente para a gente tirar as dúvidas de vocês. Olha, texto informativo chegando na área. E aí a gente tem competência 2, habilidade 6 aqui. A técnica do scanning é uma forma de leitura superficial e rápida. O objetivo é de se concentrar em palavras-chave ou ideias. Como o próprio nome sugere, scanning, né? Ele é um texto utilizado para assim, desculpem, é que teve um pequeno errinho, esse aqui é enunciado numa questão anterior. Então, aqui é competência 2, habilidade 6, mas eu venho para cá para mostrar para vocês. A rápida substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED em todos os setores e locais tiveram duas razões principais. Primeiro, a parte visual e a economia de energia. Porém, importantes estudos estão investigando se há consequências desse uso para a saúde. Assim, de acordo com a notícia veiculada no site da BBC, informou-se que competência 2, habilidade 6, queridos. Está aqui nessa passagem do texto a resposta certa. Ele fala sobre os estudos que estão sendo conduzidos sobre o impacto dessa luz azul na saúde de adultos e falando sobre a questão da secreção da melatonina, aliás, né? Que no caso tá influenciando a questão do sono e pode afetar também a qualidade de vida. Também aspectos ligados à saúde física e mental e à suscetibilidade a doenças. Estudos prévios sobre distúrbios do sono em crianças e adolescentes mostram uma relação bem clara e consistente entre distúrbios do sono e a frequência do uso de equipamentos digitais. O ideal é fazer uma higiene do sono, você vai dormir, chegou a hora, uma hora antes, você joga ali o celular num canto, desliga tudo, que é para justamente criar esse hábito do corpo, né, dormir e você descansar. E aí ele fala aqui que atualmente a Fundação Nacional do Sono, ela sugere o não uso de tecnologia, olha aí, por 30 minutos antes de ir para a cama e remover a tecnologia de dentro do seu quarto. Entretanto, não existem, né, guias específicos atuais para as pessoas com algum tipo de saúde mental ou algum tipo de disfunção, né, ou sensibilidade ligada a esse tipo de elemento. Então, claramente aqui é um texto informativo sobre esses estudos. E a gente encontra a alternativa correta logo aí para você não errar. Alternativa A. Cientistas profissionais da saúde e a indústria de lâmpadas de LED estão trabalhando para diminuir a luz existente nelas, criando luzes que não prejudiquem as pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos, o que? Mencionados, né? É justamente isso que a gente tem a utilização desses elementos aqui
que são simplesmente importantíssimos para esse cenário. Ali a gente já viu a consequência. Se você voltar no texto, você vai encontrar aqui a causa, né, onde ele fala mais ou menos aqui no final também, ó. A tecnologia de LED rapidamente se espalhou ao redor do globo e o foco tem sido no elemento visual e na economia do elemento de energia. Agora, os cientistas e profissionais da saúde e a indústria de lâmpadas estão trabalhando para minimizar, né, essa luz azul, né, presente nas lâmpadas de LED e criar, né, lâmpadas que possam, não possam, aliás, danificar, prejudicar, né, harm, pessoas que sofrem de tais distúrbios. Aqui na conclusão do texto você encontrava literalmente o que fora traduzido lá. A gente só mostrou aqui em frases anteriores os elementos prévios à alternativa A, como questão 7, competência 2 aqui do nosso Revisa Enem. Então, Revisa Enem, questão número 8, é um poema. Então, competência 2, habilidade 8. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela reconhece a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Não escreve inglês, eles disseram. O inglês não é a sua língua mãe. A língua que eu falo se torna minha, suas distorções, sua estranheza, é tudo meu, minha mesmo. E eu sou assim, meio inglês, meio indiano, engraçado talvez, mas para ser honesto, é humano como eu sou humana. E é a voz da minha alegria, das minhas saudades e das minhas o quê? Esperanças. Que poema bonito, né? Então, claramente aqui a gente vai encontrar como alternativa correta a alternativa D, ou seja, a nossa poetisa, ela demonstra consciência de sua identidade linguística ao falar, né, do que as pessoas pensam sobre o que ela escreve em relação ao inglês e como ela age em relação a isso. Ela tem essa ideia de que ela é half to half, que ela é meio a meio, e o quanto que isso é importante para a própria identidade dela, né? Então aqui eu coloquei um cardzinho, caso surgisse aí alguma dificuldade, e vocês podem olhar depois se houver necessidade. Próxima questão é a questão número 9 do nosso semana 3 do Revisa Enem. Lembrando que a gente ainda vai trazer semana 4. Aguardem para o próximo vídeo que ainda vem aí antes do Enem, tá? Senhor ou a senhora computador. Então aqui a gente tem uma anedota. A anedota está fundamentada no preconceito de que mulheres. Então, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. E a anedota aqui é o seguinte, né? Ele está utilizando aquele pensamento de que mulheres e tecnologia não combinam. Ou seja, ninguém, exceto o criador, compreende, né, a lógica interna e o nativo de uma língua que usam para se comunicar um computador com o outro é incompreensível para todos. Ele diz, o seu computador é macho ou fêmea? Como você deve estar ciente, né? Ele diz que os navios durante muito tempo foram caracterizados como sendo fêmeas, né? Ou seja, e aqui ele vai. Isso é pela questão afetiva, né? Navios, carros, nações, navios e carros é porque, na maioria das vezes, os engenheiros eram masculinos, eram homens, e eles batizavam o nome, né, de suas criações com o nome de suas mães, de suas esposas, de suas filhas, de suas namoradas, de suas noivas, de suas avós. Era assim que os veículos eles eram batizados. Recentemente, um grupo de cientistas da computação, todos homens, claro, anunciaram que computadores também deveriam ser chamadas como sendo mulheres. Os motivos pelos quais chegaram a essa brilhante conclusão foram os seguintes: que ninguém, exceto o criador, compreende, né, a sua lógica interna. E a língua nativa que elas usam para se comunicar uma com as outras é incompreensível para todos, né? No caso aqui, a gente tem uma anedota, né, uma piada extremamente machista, sexista, jocosa, e serve justamente para a gente mostrar esse tipo de comportamento ainda hoje dentro da sociedade. Por isso que a alternativa correta seria a alternativa D. A anedota está fundamentada no preconceito de que as mulheres usam uma linguagem que somente o que elas entendem, assim como a linguagem de máquina dos computadores, né? Rapaz.
mas existe. O nosso papel como educador é apresentar esse tipo de cenário para vocês, e discordar. E claro, isso aí é uma situação de muito mau gosto, mas pode aparecer como produto cultural, já que é algo que está enraizado na nossa sociedade. E a última questão desse Revisa Enem é um texto muito legal falando sobre cotas. Após a leitura das duas opiniões sobre cotas nas universidades públicas brasileiras, infere-se que a segunda opinião, competência 2, habilidade 6, você vai utilizar os conhecimentos de língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Eu era contra as cotas, mas mudei minha mente através da percepção dos efeitos danosos que a escravidão continua a afetar descendentes diretas desse tipo de cenário. Nós não podemos combater o racismo com uma política que evoca a própria diferença da raça. Quando o Estado coloca a lei acima do conceito, da ideia, isso, de certa forma, encontra, entre aspas, a noção de raça, ou vai de encontro à noção de raça, criando justamente a mesma coisa que se gostaria de destruir. Então, a segunda opinião, ela é uma opinião que aponta uma falha conceitual na discussão sobre cotas em relação à primeira. Ou seja, ele basicamente é contra essa situação de cotas, mostrando esse tipo de cenário, que essa questão das cotas, ela só reforça ainda mais esse estereótipo, né? Porque se considerava muito as pessoas negras como sendo pessoas de difícil raciocínio, de assimilação, eram consideradas burras, né? Essa é a ideia que se coloca por trás desse mito que se perpetuou durante muito tempo até chegar nos dias de hoje, né? Então, basicamente, a ideia dele é reforçar esse tipo de cenário, onde ele se coloca contra, né, esse tipo de situação. Folks, nós chegamos aqui ao final da nossa semana 3 do Revisa Enem, e ainda essa semana a gente vai ter o semana 4 aí para vocês. Então, unlock your potential, destrave o seu potencial e você verá grandes coisas que vocês serão capazes de fazer. Beijos fraternos no coração de vocês e até a próxima, galera. Fui!